O Poder do Subconsciente. Livro best-seller do Dr. Joseph Murphy. Sucesso com mais de 1 milhão de cópias vendidas somente no Brasil. Esse livro é tão importante que nós estamos fazendo uma escalada de vídeos com capítulo por capítulo, para que você possa aproveitar ao máximo e extrair desse livro tudo o que você precisa para prosperar, curar sua saúde, a sua própria vida, seu espírito, crescer e evoluir como pessoa nessa terra com todos nós. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 17, como usar a sua mente subconsciente para perdoar. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em psicologia jurídica, editor do canal NK, A Lei da Atração. Eu quero convidar você que gosta desse tema a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, tirar sua dúvida conosco, que será tremendamente importante para todos que vão assistir, que estão assistindo agora e para nós também. Quero convidar você a se tornar um membro, uma apoiadora do nosso trabalho no YouTube. O link está aqui na descrição desse vídeo. Mais um convite para que você conheça o nosso curso Poderosamente. Esse é um curso online específico para quem deseja atrair mais prosperidade, bem-estar, sucesso e riqueza na sua vida a partir do conhecimento, tanto das técnicas de lei da atração, principalmente do autoconhecimento emocional e espiritual. Vai te ajudar tremendamente. O link do Poderosamente está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá? Usando o poder do perdão, você vai conseguir destravar a sua vida. Isso eu já falo no nosso curso Poderosamente, um tema específico sobre perdão. Perdoar vai fazer com que você tenha asas, vai fazer com que você liberte o seu futuro através da libertação do passado. Não importa onde você errou, não importa quem errou com você. O mais importante é que você comece a se perdoar. Perdoe aos outros, perdoe as circunstâncias, para que você possa crescer na sua vida. Vamos começar esse capítulo. Acompanhe conosco. Capítulo 17. Como usar a mente subconsciente para perdoar. A vida não tem favoritos. Deus é vida. E o princípio da vida flui através de você neste momento, enquanto lê, ouve e pensa nessas palavras. Deus gosta de manifestar-se em você como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de vontade de Deus, ou a tendência da vida. Se você cria na mente resistência à passagem do fluxo de vida, esse bloqueio emocional semeia confusão no subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Deus nada tem a ver com as situações de infelicidade e caos no mundo. Elas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Constitui um grave erro, portanto, culpá-lo pelos problemas ou doença que nos afligem. Numerosas pessoas criam habitualmente resistência ao fluxo da vida, acusando-o, censurando-o pelo pecado, pela doença e pelo sofrimento da humanidade. Outras lhe atribuem culpa por dores, mal-estar, perda de pessoas amadas, tragédias pessoais e acidentes. Enfurece-se com ele e julgam-no responsável por seu sofrimento. Enquanto alimentarem esses conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas sofrerão reações negativas automáticas da mente subconsciente. O que não conseguem compreender
é que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender a verdade, obter a liberação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder fora de si mesmo. Se assim não agirem, não adianta esperar a vida sadia, feliz ou criativa. No momento em que acolherem o amor na mente e no coração, no momento em que acreditarem que Ele é um Pai carinhoso que as protege, ama, orienta, sustenta e lhes dá força, esse conceito e crença sobre Deus, ou princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente, e elas se beneficiarão de incontáveis maneiras. A vida nos perdoa sempre. O princípio da vida contém e abre-nos um tesouro infinito de perdão. Perdoa-nos quando cortamos o dedo. A inteligência subconsciente existente em nós age imediatamente para curar o ferimento. Novas células constroem pontes de um lado a outro do corte. Se contraímos uma infecção provocada por determinado organismo nocivo, a vida nos perdoa e cerca e aniquila o invasor. Se queimamos a mão, o princípio de vida reduz o edema e a congestão e dá-nos nova pele, tecidos e células. A vida não alimenta rancor contra ninguém. Está sempre nos perdoando. Traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia, a paz, se cooperarmos com ela. Isto é, se pensarmos em harmonia com a natureza. Lembranças negativas, rancorosas, amargura e má vontade atravancam e impedem a circulação do princípio de vida em nós existente. Como ela baniu o sentimento de culpa? A Harriet G. trabalhava até tarde no escritório, todos os dias. Frequentemente, só voltava para casa depois de meia-noite, e alimentava a esperança de que os chefes e colegas a admirassem por ser tão esforçada. Nada disso acontecia. Uma vez que ela era, em geral, a única a fazer serão, os demais nem mesmo sabiam de sua rara dedicação ao trabalho. Enquanto isso, sua família enfrentava sérias dificuldades. O marido e os 2 filhos mal sabiam como ela era. Quando a equipe júnior de beisebol, onde o filho, Lawrence, jogava, chegou às semifinais, Art não só não foi assistir ao jogo, mas nem mesmo perguntou quem vencera. Para complicar ainda mais as coisas, o médico disse-lhe que sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Harriet veio me procurar quando o marido lhe disse que queria separação. Perguntei-lhe por que o excluíra de sua vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim simplesmente para conservar o emprego. Perguntei-lhe se os colegas trabalhavam tantas horas extras como ela. Não, reconheceu. Os outros cumpriam o horário normal e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri-lhe o motivo por que achava que ela trabalhava tanto. Há alguma coisa a corroendo por dentro, disse eu. Se não houvesse, você não trabalharia dessa maneira. Você está se punindo por alguma coisa. Por algum tempo, ela resistiu à sugestão. Insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros, sim, é que eram preguiçosos. Finalmente, contudo, reconheceu um profundo sentimento de culpa. 15 anos antes, com a morte do pai, fora
testamenteira do espólio e deliberadamente deixara de entregar uma grande soma ao irmão mais moço. Por que você fez isso? Perguntei. Foi questão de cobiça? Claro que não, respondeu ela. Meu irmão, bem, ele tinha um gravíssimo problema com drogas. Eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se eu entregasse a ele. Disse a mim mesma que eu estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício. E o que foi feito do dinheiro? Como você agiu? Perguntou Dr. Joseph Murphy. Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou. Talvez não tenha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha apenas 26 anos. Eu pensei nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro? Talvez ele tivesse usado para pagar um programa de reabilitação e poderia ainda estar conosco. É culpa minha ele ter morrido. Perguntou Joseph Murphy. Se pudesse fazer tudo novamente, o que você faria? Não sei, respondeu ela, sacudindo a cabeça. Mas sei que me esforçaria mais para ajudá-lo, em vez de censurá-lo, porque ele tinha um problema. Mas, na ocasião, você achou que tinha razões para agir assim. Perguntei. Achou que fazia a coisa certa? Claro que sim, retrucou ela. Mas agora acho que agi mal. O dinheiro não era meu. Claro. De todo modo, agora você não faria a mesma coisa? Não, não faria, disse ela com o rosto muito sério. Mas isso não importa. Eu jamais poderei ser perdoada pelo que fiz. Roubei meu próprio irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue. Eu mereço tudo isso. Expliquei-lhe que Deus não estava castigando. Ela mesma estava se punindo. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer, como consequência. As forças da natureza nada têm de más. O uso que lhes damos é que determina se produzirão bons ou maus efeitos. A eletricidade não é má. Depende de se você a usa para iluminar a sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. O único pecado é a ignorância da lei, e o único castigo a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local de trabalho. Se dá um murro numa tábua, é possível que a mão comece a sangrar. A tábua não tem nenhuma culpa. A culpa está no mau uso de que você lhe deu. No fim, consegui ajudar a Harriet a compreender que Deus não condena nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente, à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. O que ela precisava, então, era de perdão, mas também saber que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. Notem que eu falo sobre isso e trago sobre o perdão próprio de cada um de nós no nosso curso e em todos os nossos vídeos. O perdão alinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia. A autocondenação é o inferno, prisão e restrição. E o perdão, o céu, harmonia e paz. Tirando da mente o peso da culpa e da autocondenação, ela obteve cura completa. No exame médico seguinte, a pressão voltou ao normal. A explicação a curou. O assassino aprendeu a se perdoar. Arthur O, há muitos anos, cometeu homicídio na Europa. Quando me procurou, sentia grande angústia e tortura mental. Acreditava que Deus tinha que castigá-lo pelo terrível ato que cometera. Pedi-lhe que me contasse o caso. Segundo ele, descobri que a vítima estava tendo um caso com sua esposa. Chegara mais cedo de uma caçada e o surpreendera em flagrante, e num acesso de fúria atiraram no homem, matando-o. O sistema judiciário
foi leniente, cumpriu pena de apenas alguns meses de prisão. Ao ser solto, divorciou-se da esposa e emigrou para os Estados Unidos. Após vários anos, casou-se com uma americana. Ele e a esposa foram abençoados com 3 lindos filhos. Fez carreira bem-sucedida em um campo de atividade em que tinha oportunidade de ajudar muitas pessoas. Era apreciado e respeitado pelos colegas, mas, aparentemente, nada disso o ajudava. Após todos esses anos, continuava a culpar-se pelo que ocorrera. Após ouvir a história, expliquei que, segundo a ciência, todas as células do nosso corpo são renovadas a cada 11 meses, tanto física quanto psicossomaticamente. Ele não era mais o mesmo homem que cometera aquele homicídio, que acontecera muitos anos antes. Além disso, ele evidentemente se transformara, tanto mental quanto espiritualmente. Nesse momento, transbordava de amor e boa vontade para com a humanidade. A pessoa que cometera aquele crime anos atrás estava morta, mental e espiritualmente. Recusando-se a se perdoar, ele condenava um inocente. A explicação produziu um efeito profundo. Disse-me ele que se sentiu como se um grande peso tivesse sido retirado de sua mente e compreendeu pela primeira vez o sentido interno da verdade seguinte da Bíblia. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Críticas não podem feri-lo sem seu consentimento. Uma professora primária, chamada Ramona K., procurou-me após uma palestra. Disse-me que, recentemente, fora obrigada a fazer um discurso. Em seguida, uma colega lhe enviou um bilhete cheio de críticas. Dizia que Ramona falara rápido demais, engolira palavras e nem ao menos pudera ser ouvida com clareza. Ramona ficou magoada e furiosa. Sentiu grande raiva da colega e, na escola, procurou evitar contato com ela. Quando a interroguei, Ramona reconheceu que merecia muitas críticas. Algumas eram verdade. Não tinha experiência em falar para adultos. Antes, sentia-se nervosa e depois feliz por ter acabado a aprovação. Esse era o motivo por que ficara tão magoada com as críticas da colega. Era como se alguém espinafrasse um bebê que estava aprendendo a andar, por não correr, quando simplesmente andar já era uma façanha extraordinária. Enquanto conversávamos, Ramona começou a compreender que sua primeira reação fora infantil. Acabou por reconhecer que o bilhete constituíra, na verdade, uma bênção e um corretivo muito necessário. Resolveu melhorar nesse particular e matriculou-se em um curso de oratória. Esse curso era oferecido por uma faculdade próxima. Paralelamente, ligou para a autora do bilhete para lhe agradecer pelo interesse e pelas boas informações. Como ser compassivo? Mas, e se o bilhete recebido por Ramona fosse absolutamente infundado? E se ela tivesse boa razão para pensar que a crítica ao discurso simplesmente não tinha fundamento? Nesse caso, Ramona teria que compreender que alguma coisa no discurso, fosse na apresentação do conteúdo, perturbara os preconceitos, superstições ou crenças sectárias mesquinhas da autora do bilhete. O problema nesse caso não seria seu, mas da colega que o escrevera. Compreender isso implicaria dar um primeiro passo essencial para a compaixão. O passo lógico seguinte seria orar pela paz, a harmonia e compreensão da colega. Nós não podemos ser magoados quando sabemos que somos senhores de nossos pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem os pensamentos e temos o poder de rejeitar todos os que nos perturbam ou incomodam.
abandonada no altar. Há alguns anos, fui chamado para realizar um casamento em uma igreja próxima. O noivo não apareceu. Ao fim de 2 horas, a quase esposa derramou algumas lágrimas e disse em seguida: orei pedindo orientação divina. Essa pode ser a resposta à minha oração, porque ele nunca falha. A reação dela reafirmava a fé em Deus e em todas as coisas boas. E não sentiu amargura no coração, porque, como disse, por mais que eu ansiasse por isso, acho que esse casamento, forçosamente, não teria sido a ação correta, porque orei por ação correta, não apenas por mim, mas por nós dois. Essa jovem passou serenamente por uma experiência que poderia ter lançado outra pessoa à depressão. Sintonize a inteligência infinita existente em seu subconsciente. Confie na resposta com tanta certeza quanto confiava em seu pai e sua mãe quando o carregavam nos braços. Essa é a estrada real para o equilíbrio e a saúde mental e emocional. É errado casar. Sexo é imoral e eu sou imoral. Uma jovem procurou-me após uma de minhas palestras. Disse-me que se chamava Carol. Fiquei impressionado com a aparência dela. Usava um vestido preto, simples e meia comprida. Usava um vestido preto, simples e meias compridas, também pretas. Rosto pálido e sem expressão, sem pelo menos vestígios de batom ou qualquer outra maquiagem. Maneiras controladas, mas também vigilantes, como se pensasse que as pessoas em volta poderiam, de repente, começar a agir de forma imoral. Logo depois, Carol começou a relatar a educação que havia recebido. Fora criada pela mãe, que lhe ensinara que dançar, jogar cartas, nadar ou namorar eram pecados. De acordo com a mãe, todos os homens eram maus. Sexo nada mais era do que devassidão inspirada pelo demônio. Se desobedecesse a esses mandamentos, se deixasse de segui-los ao pé da letra e espírito, arderia eternamente no inferno. Quando saía com o rapaz do escritório, onde trabalhava, Carol sentia um profundo sentimento de culpa. Estava convencida de que Deus a castigaria. Um rapaz, de quem gostava muito, propôs-lhe casamento, mas ela recusou. Ou como me disse, é errado casar. Sexo é imoral e eu sou imoral. Era o velho condicionamento falando. Claro que essa jovem transbordava de culpa. Como poderia ser de outra maneira? Era impossível viver de acordo com as crenças da mãe. Era-lhe impossível também evitar o pensamento de que havia alguma coisa errada nessas crenças. O princípio da vida, que flui através de todos nós, lutava por reconhecimento e expressão. Sugeri a Carol que tentasse aprender a se perdoar. Perdoar implica renunciar a algo. Ela precisava renunciar a todas as falsas crenças e trocá-la pelas verdades da vida e por autoestima. Carol vinha conversar comigo uma vez por semana. Isso durou 10 semanas. Ensinei-lhe o que aprendera sobre o funcionamento das mentes consciente e subconsciente. Como venho explicando nesse livro, compreendendo aos poucos ter sido vítima de lavagem cerebral, que era hipnotizada e condicionada por uma mãe ignorante, supersticiosa, fanática e frustrada. Iniciou, finalmente, uma vida maravilhosa. Por sugestão minha, passou a usar roupas mais atraentes. Foi à seção de cosméticos de uma loja no centro e recebeu uma ajeitada geral gratuita. Fez aulas de danças e aprendeu a dirigir. Aprendeu também a nadar, jogar cartas e a bater papo com rapazes. Rompeu inteiramente com a família e começou a amar e dar valor à vida. Descobrindo sua natureza interior, Carol começou a orar por um companheiro, afirmando que o Espírito Infinito atrairia para ela
um homem com quem pudesse harmonizar-se por completo. Certa noite, ao deixar meu consultório, encontrou um rapaz que estava à minha espera. Apresentei-os casualmente. 6 meses depois, eles se casaram. Continuam casados e felizes. O perdão é necessário para a cura. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, Marcos 11, 25. Perdoar ao próximo é essencial. Se queremos paz mental e saúde radiante, precisamos perdoar. Precisamos perdoar a todos os que um dia nos feriram, se queremos saúde e felicidade perfeitas. Perdoe a si mesmo, harmonizando seus pensamentos com a lei e a ordem divinas. Você não pode perdoar-se absolutamente, até que tenha antes perdoado aos outros. Recusar o perdão a si mesmo é nada mais, nada menos do que orgulho espiritual ou ignorância. Na medicina psicossomática moderna, está sendo constantemente enfatizado que o ressentimento à condenação de outrem, o remorso e a hostilidade estão por trás de um número imenso de doenças, variando de artrite a problemas cardíacos. O estresse causado por essas emoções negativas pode afetar diretamente o sistema imunológico, deixando-o vulnerável a infecções e doenças. Especialistas em doenças relacionadas com estresse dizem que pessoas que foram magoadas, maltratadas, enganadas ou feridas reagem muitas vezes enchendo-se de ressentimento e ódio contra os que a prejudicaram. Essa reação provoca feridas inflamadas e purulentas na mente subconsciente. E só há um remédio. Elas têm que extirpar e eliminar essas mágoas. E a única maneira segura de fazer isso é pelo perdão. Perdoar é amor em ação. O elemento essencial na arte do perdão é a disposição de perdoar. Se você deseja sinceramente perdoar alguém, já ultrapassou metade da barreira. Claro, você compreende que perdoar não significa necessariamente gostar ou fazer amizade com quem o magoou. Não podemos nos obrigar a gostar de alguém. Isso seria a mesma coisa que o governo baixar a legislação, tornando compulsórios a boa vontade, o amor, a paz ou tolerância. Não vamos gostar de ninguém simplesmente porque alguém nos dá essa ordem. Mas, e aqui está o ponto crucial, você pode amar sem gostar das pessoas. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Impossível como isso possa parecer à primeira vista, quem quiser realmente fazer isso, pode. Amor significa que você deseja saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida a outra pessoa. Só há um requisito para isso: a sinceridade. Você não está sendo magnânimo quando perdoa. Está na realidade sendo egoísta, porque o que deseja aos outros está realmente desejando para si mesmo. A razão é que você pensa isso e sente isso. Assim como você pensa e sente, assim você é. Poderia alguma coisa ser mais simples do que isso? Técnicas de perdão. Vejamos um exemplo simples, mas eficaz para despertar em si o espírito da perdão. A técnica, se a aplicar, vai produzir maravilhas em sua vida. Tranquilize a mente. Relaxe. Solte-se. Pense em Deus e no amor. Pense em Deus e no amor dele por você e afirme o seguinte: total e livremente perdoo. Pense no nome de quem o ofendeu. Absolvo mental e espiritualmente. Perdoo tudo ligado ao assunto em questão. Estou livre e ele está livre. E esse sentimento é maravilhoso. Esse é o dia em que concedo anistia geral. Absolvo todos os que já me feriram e desejo a todos saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida.
faço isso livre, alegre e amorosamente. Sempre que pensar na pessoa ou pessoas que me magoaram, direi: eu o perdoei e lhe desejo todas as bênçãos da vida. Estou livre e eles estão livres. É maravilhoso. O grande segredo do verdadeiro perdão é que logo que se perdoa alguém, não há necessidade de repetir a oração. Em qualquer oração em que a pessoa em causa ou a afronta surgirem, em sua mente deseje o bem ao culpado e diga: que a paz seja contigo. Faça isso tantas vezes quanto o pensamento lhe acudir. Você vai descobrir que após alguns dias, o pensamento na pessoa ou na experiência voltará cada vez menos, até desaparecer. O teste decisivo do perdão. Garimpeiros e joalheiros usam o chamado teste do ácido para saber se o metal é ouro mesmo ou imitação. Há também um teste do ácido decisivo para verificar se o perdão é sincero. Imagine que eu lhe diga alguma coisa maravilhosa sobre alguém que o enganou, roubou, prejudicou de alguma maneira. Se você começar a chiar de raiva ao ouvir as boas notícias sobre tal pessoa, as raízes do ódio continuam em seu subconsciente, fazendo o diabo com você. Suponhamos que você fez um tratamento dentário muito doloroso no ano passado e que neste ano me conta como foi. Se eu lhe perguntar se está sentindo alguma dor agora, você me olhará surpreso e dirá: claro que não. Lembro-me da dor, mas não a sinto mais. Aí está. Se realmente perdoou alguém, pode lembrar-se do incidente, porém não sentirá mais o ferrão ou a dor que ele lhe provocou. Este é o teste do ácido do perdão. Você tem que passar nele, psicológica e espiritualmente. De outra maneira, está simplesmente enganando a si mesmo. Não está de modo algum praticando a verdadeira arte do perdão. Quem tudo compreende, tudo perdoa. Uma vez que compreenda a lei criadora da sua própria mente, você deixa de culpar as pessoas e situações por tornar-lhe a vida difícil ou insatisfatória. Reconhece que seus próprios pensamentos e sentimentos é que ele cria um destino. Além disso, sabe que fatores externos não causam nem condicionam sua vida e suas experiências. Pensar que outros podem prejudicar sua felicidade, que você é a bola de futebol que todos chutam, de um destino cruel, que tem que se opor e lutar contra alguém para conseguir sobreviver. Todas essas ideias revelarão a natureza destrutiva que lhes é inerente. Logo, que você compreender que esses pensamentos são coisas, esse princípio, aliás, é claramente exposto na Bíblia. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Ajudas ao perdão. Nem Deus, nem a vida escolhem pessoas. A vida não tem favoritos. A vida, ou Deus, apenas parece favorecê-lo quando você começa a se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. Deus, ou a vida, jamais nos envia distúrbios, doenças, acidentes ou sofrimentos. Nós os provocamos com pensamentos negativos e destrutivos. Segundo, dispõe a lei: quem semeia ventos, colhe tempestades. 3. O conceito que você faz de Deus é a coisa mais importante de sua vida. Se realmente acredita em um Deus de amor, seu subconsciente responderá, trazendo-lhe incontáveis bênçãos. Acredite em um Deus de amor. 4. Nem a vida, nem Deus têm má vontade com você. A vida jamais o condena. Ela cura o corte na sua mão, perdoa-lhe se queima o dedo, reduz o edema e restitui a inteireza e a perfeição à parte lesionada. 5. Seu complexo de culpa é um conceito falso de Deus e da vida. Nenhum dos dois o julga ou castiga. Você faz isso consigo mesmo, através de efeitos produzidos pelo subconsciente, e que têm origem em crenças falsas, pensamentos negativos e autocondenação. 6.
Deus, ou a vida, não o condena nem castiga. As forças da natureza nada têm de más. Os efeitos de seu uso dependem de como usa o poder que em você existe. Você pode usar a eletricidade para matar alguém ou iluminar sua casa. Usar a água para afogar uma criança ou saciar-lhe a sede. O bem e o mal têm origem no pensamento e na intenção na mente da pessoa. 7. Deus, ou a vida, jamais pune. As pessoas se punem com falsos conceitos sobre Deus, vida e universo. Como o pensamento é criador, elas criam o seu próprio sofrimento. 8. Se outra pessoa o critica e esses defeitos existem em você, rejubile-se. Dê graças e aprecie os comentários. Você terá, assim, oportunidade de corrigir os defeitos. 9. Nenhuma crítica pode feri-la ou feri-lo quando você sabe que é senhor de seus pensamentos, reações e emoções. Esse fato lhe dá a oportunidade de rezar pelo próximo e abençoá-lo e, com isso, abençoar-se também. 10. Quando orar por orientação e ação correta, aceite o que lhe foi dado. Reconheça que é bom, muito bom, o que recebeu. Dessa maneira, não terá razão para autopiedade, críticas ou ódio. Nada é em si bom ou mal. O pensamento é que lhe dá essa característica. Não há o mal no desejo de alimento, sexo, riqueza ou verdadeira autoexpressão. Tudo depende da maneira como você usa essas ânsias, desejos e aspirações. Seu desejo de alimento pode ser atendido sem matar alguém por um pedaço de pão. Ressentimento, ódio, má vontade e hostilidade estão por trás de um número enorme de doenças. Perdoe a si mesmo e a todos, doando amor, vida e boa vontade a todos os que o magoaram. Continue a agir assim, até que possa reencontrá-los em sua mente e saber que está em paz com eles. 13. Perdoar é doar alguma coisa. Dê amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida, até que não exista mais nenhum ferrão em sua mente. Esse é o teste do ácido do perdão. Finalmente, o 14. Se alguém o magoou, mentiu sobre você, o caluniou e disse a seu respeito todo tipo de coisas más, seus pensamentos sobre essa pessoa são negativos? Se não, ou se são, você não a perdoou. As raízes do ódio continuam em sua mente, subconsciente, criando-lhe todos os tipos de problemas. A única maneira de fazer murchar essas raízes é regando-o com amor. Deseja a essa pessoa as bênçãos da vida. Esse é o significado de perdoar até 70 vezes 7. Chegamos ao final desse maravilhoso capítulo, como usar a mente subconsciente para perdoar. Faço aqui as minhas palavras do Dr. Joseph Murphy. Quando você cometeu algum erro que tenha prejudicado a sua própria vida, quando você cometeu algo, alguma ação, desferiu alguma palavra, falou aquilo que não deveria sobre alguém, fez algo errado, teve alguma atitude prejudicial para outras pessoas e só você se deu bem. Note, o mais importante é se perdoar. Por quê e como? Quando você se perdoa, você perdoa a todas as coisas que aconteceram. O verdadeiro perdão se dá pelo seguinte: vamos à base científica citada pelo Dr. Joseph Murphy e por muitos autores posteriores a ele. Cientificamente, todas as células do seu corpo, todas as células do seu corpo são trocadas, são mudadas a cada 120 dias. Ou seja, você, depois de 120 dias, não é mais a mesma pessoa, em hipótese alguma, física e espiritualmente. Por isso, a cada novo dia, você está aprendendo o novo, de nova forma, com um novo eu. O seu corpo muda todos os dias
pouco a pouco, até chegar ao final dos 121 dias e já não existir a pessoa do início, apenas uma pessoa nova. Ou seja, se você cometeu qualquer deslize ou alguém cometeu um deslize com você, o perdão vai ser feito de forma científica, porque já não existem mais os autores. Quem cometeu o erro com você ou você que cometeu o erro com alguém. Porque tudo e todos, a energia se transforma, a vibração muda, os átomos são trocados, todos os átomos de seu corpo. Entenda, compreenda e tenha ciência disso. Você não é a mesma pessoa de 120 dias atrás. Hoje, agora, você é totalmente diferente. Ou seja, você tem todas as possibilidades de começar do zero aquilo que você desejar fazer agora, se perdoando. Perdoando aos outros e perdoando tudo ao seu redor. Porque quem fez com você tem as responsabilidades com o seu ato e já não é a mesma pessoa agora. Ela evoluiu de alguma forma. Você evoluiu física, emocional e espiritualmente. Todos os dias você aprendeu algo com alguém. Mesmo morando em casa sozinho ou sozinha, você está aprendendo dia após dia a viver a vida sozinho. Então, você está mudando a forma de pensar, está interagindo com o outro ser a cada 120 dias. Por isso, perdoe-se, perdoe aos outros. Você vai desbloquear a mente, desbloquear a prosperidade na sua vida, desbloquear alegria e felicidade. Perdoe-se e, principalmente, seja grata, seja grato por poder ter essas palavras que vão mudar a sua vida a partir de agora e poder mudar dia após dia o seu pensamento, evoluir, crescer. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Newton Lucas, diretor, psicanalista, pós-graduado em psicologia jurídica, editor desse canal. Estou muito feliz em fazer esse vídeo para você e trazer aqui essas experiências maravilhosas do Dr. Joseph Murphy. Não sinta dor, sinta amor. Não sinta remorso, sinta gratidão. Tudo na sua vida vai melhorar a partir desses princípios. Um forte abraço. Espero que você se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo e seja um novo membro, uma nova apoiadora do nosso trabalho, se assim o quiser. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.